Então Gohan, Kuririn e Bulma viam uma nave caindo, e Kuririn reconhecia aquela nave e ele falava que era a nave do Saiyajin. Deixando Bulma bastante nervosa com a situação, então eu chegava em Namekusei. Eu falava que finalmente cheguei em um lugar mais importante. Meu objetivo agora será reunir as esferas do dragão. Finalmente um pouco de aventura, então eu parto enquanto dava um grande sorriso. Porém logo em seguida meu rastreador detectava várias presenças ao redor, e tinha uma que me chamava a atenção. Então Kuririn gritava dizendo que ele está vindo, vamos nos esconder. Então enquanto eles se escondiam em algum lugar, eu voava pelo local e via aquela nave de onde eles vieram. Então eu ficava observando, porém Kuririn e Gohan ocultaram a sua presença, e com isso nem com o meu rastreador eu conseguia rastrear eles. Então eles ainda estavam escondidos, enquanto que eu olhava dentro daquela nave. Eu procurava por algum sinal e via que eles também chegaram há pouco tempo. A nave ainda está quente, então isso quer dizer que eles estão por perto. Então Kuririn e Gohan me observavam, com isso Bulma espiava de leve, e ela tomava um susto, já que ela me olhou e viu que eu era bastante parecido com o Goku. Então enquanto isso, eu dava um suspiro e falo que não é preciso perder tempo aqui, mais cedo ou mais tarde eu vou me encontrar com eles, então não terei pressa. Então eu saía de lá. Então Bulma soltava o seu grito de surpresa, e ela falava que era o Goku. Será que era algum parente de Goku? Então Kuririn pedia para Bulma se acalmar, enquanto que Gohan ficava bastante confuso com a situação em que eles estavam. Então enquanto isso, Frieza e seus homens já estavam reunindo as esferas do dragão, e eles tinham acabado de atacar um vilarejo, matando todos os Namekuseijins. Então Frieza falava que com esta só nos resta encontrar mais 3 esferas do dragão. E também, Soldado Dodoria tome conta delas, porque parece que Vegeta e aquele outro Saiyajin também as querem. Zarbon perguntava do porquê do Frieza ter dado outra chance para aquele outro Saiyajin, mas Frieza apenas ficava calado. Então Zarbon detectava algo com seu rastreador, e ele falava que devo informar que Kui acaba de chegar a esse planeta, depois de Vegeta, e também chegaram nesse mesmo tempo 2 presenças poderosas, mas já desapareceram. Já enviamos o grupo para investigar o local e posso assegurar que já tenham entrado em contato com eles. Então Frieza falava que o problema principal é eliminar o idiota do Vegeta, que se atreveu a me trair. Então Zarbon falava que se esse é o problema não precisa se preocupar, Kui se encarregará de matar Vegeta pessoalmente. Então enquanto isso, Kui já estava em busca de Vegeta, ele estava rastreando, até que ele encontrava a posição de Vegeta, e ele partia imediatamente. Daí em outro lugar, Kuririn, Gohan e Bulma falavam sobre voltar para a Terra, já que esse lugar está cheio de inimigos poderosos. Então Gohan sentia algumas presenças se aproximando. Bulma se escondia, enquanto que Kuririn e Gohan tomam a frente. Então os soldados de Frieza se aproximavam, então enquanto os soldados desciam voando, um deles atira contra a nave, assim a destruindo, fazendo eles não terem mais volta. Porém Kuririn e Gohan derrotam eles sem muitos problemas. Então enquanto isso, Zarbon relata a Frieza sobre a derrota dos investigadores, porém Frieza não dava tanta importância, afinal os poderes dele somados deram 1500, mas as suas atitudes são muito imprudentes. Se caso encontrem eles, elimine-os. Então enquanto isso, Kuririn, Gohan e Bulma estavam em busca de um abrigo. Então enquanto isso eu estava voando até que eu rastreava a presença de Vegeta, e mais outra pessoa. Então eu apenas observava de longe. Então Kui falava que finalmente vamos resolver nossas diferenças. Então ele media o poder de Vegeta com seu rastreador, e Kui falava que você não poderá me vencer com esse poder de luta tão insignificante. Então, Vegeta falava que não seja tão arrogante. Depois do combate que eu tive no planeta Terra, eu aprendi algo que vale a pena. Então Kui falava você deve ter aprendido como fugir mais rápido. Então Vegeta falava que posso ter o controle do meu poder máximo de luta. Então Vegeta usava tal técnica, assim aumentando seu poder de luta, e deixando Kui bastante surpreso, dizendo que há um minuto atrás, Vegeta tinha um poder de luta menor que o meu. Daí Kui media o poder de Vegeta, e ele via que realmente o seu poder estava aumentando bastante, e ele marcava Vegeta com um poder de luta de 22.000, assim explodindo o seu rastreador. E eu apenas ficava vendo aquilo e eu falo que Vegeta aumentou seu poder porque ele passou por Zenkai. Assim que os Saiyajins lutam e ficam à beira da morte, em seguida se recupera, ele fica mais forte, e isso nós chamamos de Zenkai. Então Kui ficava assustado, enquanto que fazia várias propostas, mentindo bastante, porém Vegeta falava pare com essas mentiras e lute.
Então Kui desvia o olhar e ele fala, olha só, o grande Frieza. Com isso Vegeta olha para trás, e Kui aproveita para atacar, lançando várias rajadas de energia, causando uma grande explosão. Então Kui ficava sorrindo enquanto falava que venceu, não importa subir seu poder de luta, e cair em um truquezinho como este, mas que idiota. Então enquanto Kui cantava a vitória, Vegeta aparecia. Kui ficava bastante assustado e ele tentava fugir, porém Vegeta o alcançava e dava um soco em seu estômago, fazendo Kui ser mandado pelos ares, e em seguida Vegeta falava que agora vai morrer. Então o corpo do Kui explodia e não sobrava nada, então Vegeta falava que isso é muito desagradável. Isso foi por ter me irritado. Com isso Dodoria via que o poder de Vegeta era 24.000, e acabou de eliminar o Kui sem nenhuma dificuldade. Frieza fala que isso não é de se surpreender. Agora vamos atrás da quinta esfera do dragão. Então um de seus soldados falava que tinha uma aldeia de Namekuseijins naquela direção. Então Frieza falava que muito bem, isso é perfeito. Tomara que tenha uma esfera por lá, e que seja a de 5 estrelas, mas por favor não confiem demais. Afinal tem outros por aqui além do astuto Vegeta, então é hora de irmos. Então enquanto isso, Kuririn, Gohan e Bulma ainda procuravam um lugar para se esconderem, até que eles encontraram uma caverna, mas logo em seguida eles sentiram várias presenças chegando rapidamente, e era Frieza e seus soldados. Então eles passavam voando pelo local, então depois de passarem todos, Bulma fala que é um alívio, eles não vieram atrás de nós, eu queria saber quem são esses caras. Porém Kuririn e Gohan ficam ofegantes, depois de sentirem a presença de Frieza. Então usando o radar do dragão, ele vê que Frieza está com 4 esferas, então eles partem para tentar pegar pelo menos uma. Então Kuririn e Gohan chegavam até o lugar onde estava Frieza e os outros. Kuririn observava e via as esferas e então eles pensam em um meio de pegá-las. Porém Dodoria olhava em sua direção, mas eles se escondiam a tempo. Então Frieza perguntava qual era o problema. Então Dodoria falava que detectou uma presença naquela direção mas logo desapareceu, devia ser algum animal ou um inseto. Então Kuririn e Gohan ficam com o Kun na mão, pois quase eles foram descobertos. Então de uma casa saía um Namekuseijin junto às suas crianças. Com isso Frieza manda Zarbon diminuir o número deles. Então Zarbon fala assim, e imediatamente ele some, deixando os Namekuseijins surpresos. E em seguida Zarbon acertava um chute em um dos Namekuseijins. Então Zarbon era atacado porém ele desviava, e em seguida Zarbon lança uma energia que foi o suficiente para matar o Namekuseijin. Então com isso, vários Namekuseijins que estavam por lá se irritam enquanto que o exército de Frieza atacava todos. Porém os Namekuseijins tinham um poder de luta superior aos soldados do Frieza. Então o resultado é a derrota dos soldados de Frieza. Então Zarbon fala para Dodoria medir o poder desses Namekuseijins. Então Dodoria fala que seus poderes eram apenas de 1000, mas agora subiu para 3000. Eles podem aumentar seu poder de luta. Então enquanto isso o ancião via que os rastreadores eram a fonte da informação deles. Então o ancião destruía todos os rastreadores, inclusive o de Dodoria. Então os Namekuseijins estavam revoltados com a situação. Então Frieza mandava Dodoria se livrar dos jovens primeiro. Então Dodoria encarava os outros Namekuseijins que estavam em guarda. Então Dodoria rapidamente perfurava a barriga de um com suas próprias mãos, e em seguida dava uma cotovelada no estômago do outro, e depois era lançado um ataque de ki pela boca, terminando de matar. Com isso Kuririn e Gohan estavam observando tudo. Então outro Namekuseijins avançava porém Dodoria partia e como uma investida, Dodoria esmagava ele contra a parede. Então Frieza dava risadas, e falava que isso já é o suficiente para você entender que não adianta fugir. Então para ninguém mais se machucar desça por favor. Então a ancião não tinha escolhas a não ser obedecer a Frieza. Então Frieza fala que você quebrou os nossos rastreadores, então para compensar me dê a esfera do dragão. Então o ancião não via outra alternativa. Então ele fala que iria entregar a esfera, mas não machuque as crianças por favor. Então Frieza falava que muito bem, era só isso que eu estava pedindo. Então Gohan se irritava com eles. Porém Kuririn falava para o Gohan se controlar pois não temos poder o suficiente para lutar com Frieza e os outros. Então o ancião entregava a esfera, porém Frieza também queria saber a localização das outras 2 esferas. Então o ancião fala que não podia entregar seus companheiros. Nunca faremos isso nem ameaçado de morte. Então Frieza falava que pena você é igual aos outros. Vejo que ninguém nesse planeta quer me fornecer informações sobre seus amigos. Você e as crianças terão o mesmo destino, serão eliminados.
Então Dodoria dava uma cotovelada na cara do ancião. Então o ancião falava que você é um traidor. Porém Frieza fala que se não juntar as 7 esferas meus esforços não valeram de nada. Me fale onde estão as outras esferas. Porém o ancião não fala. Então Frieza fala para matar todos os 3. Então o ancião fala para as crianças fugirem depressa. Porém Dodoria atirava uma rajada de ki pela boca e matava uma das crianças. E então Dodoria se preparava para atacar o ancião. Então ele partia e rapidamente sumia. E o aplicava um mata-leão. E em seguida Dodoria quebrava o seu pescoço. Então o garoto corria, porém Dodoria aparecia em sua frente. Então ele fala que isso iria ser divertido, porém Gohan não aguenta e partia para cima de Dodoria. Com isso Frieza e Zordon notavam a presença dele. Então Gohan dava um chute na cara de Dodoria, o fazendo voar em direção de uma das casas. Então Gohan falava que iria acabar com você. Então enquanto Dodoria se levantava, Kuririn dava um chute nele, e falava para fugirmos o mais rápido, depressa. Então Gohan e Kuririn saíam de lá o mais rápido possível. Então Frieza falava que aqueles dois não pareciam ser Namekusei-jins, certo? E Zordon diz que não. Então Frieza fala, o que está esperando? Soldado Dodoria vá atrás deles, rápido. Então Dodoria partia atrás de Kuririn e Gohan. Então Dodoria partia a toda velocidade, e assim começando uma perseguição, Kuririn olhava para trás e via que Dodoria estava chegando perto. Então ele fala para aumentarmos a velocidade. Daí eles voavam em alta velocidade, porém Dodoria ainda estava na cola, e era só uma questão de tempo para Dodoria alcançar eles. Então Kuririn e Gohan falaram que ele está se aproximando. Com isso Kuririn tem um plano e pede para o Gohan fechar os olhos. E então Kuririn usava seu Kaioken, e com isso um grande brilho acontece e isso cegava o Dodoria. Então eles aproveitam a chance para se esconderem. Então Dodoria falava, pirralhos malditos, aonde foi que se esconderam? Então, enquanto Dodoria procurava, eu via de longe. Daí Dodoria continua procurando. Então Kuririn falava para não fazerem barulho, ele não vai nos achar aqui. Então Dodoria voava pelo local, até que Kuririn sentia uma presença se aproximando. Então Kuririn falava que esse que é daquele Saiyajin, ele está se aproximando. E então eu estava diante de Dodoria, enquanto que Dodoria falava, seu desgraçado porque me atacou, seu Saiyajin maldito. Então eu falava que não fale assim comigo seu verme rosa. Deixando o Dodoria irritado, então eu falava, vejo que você se afastou demais do Frieza e os outros. Essa é uma boa oportunidade para eu te eliminar. Então Dodoria falava, me eliminar? Você não passa de um Saiyajin de classe baixa, então eu media o seu poder de luta. Então eu calculava o seu poder em 22.000. E então eu falo, que seu poder é um lixo, você é fraco demais. Não passa de um verme rosa. Então Dodoria falava que vou mostrar quem é o verme aqui seu inseto maldito. Então eu sorria e falo que você vai? Então Dodoria gritava, não zombe de mim maldito, enquanto eu sorria em sua frente. Então Dodoria falava que iria tirar esse sorriso de sua cara. Então eu falo lute comigo. Então Dodoria se sentia intimidado e ele recuava enquanto fala que deveria me agradecer por ainda estar vivo. Então eu falo vamos não tem o dia todo. Então Dodoria se irritava e fala que morra seu Saiyajin miserável. Então Dodoria fazia um ataque de energia, atirando várias e várias vezes, uma grande explosão acontecia. Porém em meio à explosão Dodoria notava que eu estava sem nenhum arranhão. Então eu falo que isso é tudo, morra. Daí eu falava que, parece que eu exagerei. Enquanto isso Kuririn e Gohan ainda estavam escondidos, então meu rastreador detectava uma presença ao leste. Então eu falava que parece ser interessante. Então eu voava a toda velocidade. Então enquanto isso, Kuririn estava confuso e ele falava, parece que aquele Saiyajin não está do lado do Frieza. E a propósito garoto você consegue voar? Então Dende fala que pode. Então ele voava e ele agradecia por eles terem o ajudado. Então Kuririn fala que agradeça ao Gohan, foi ele que fez tudo. Então com isso Kuririn, Gohan e Dende voltam para a caverna onde Bulma estava. Eles entram e havia uma casa no fundo da caverna. Então Bulma saía e ela falava, como ousam deixar uma dama sozinha num lugar como este? Então ela ficava surpresa e pergunta quem era aquele mini Piccolo. Então Bulma falava para todos que falta pouco para Goku chegar, e isso deixava Kuririn e Gohan bastante felizes.
Com isso Kuririn partia de encontro ao grande patriarca, e Gohan ficava. Então enquanto isso, Vegeta chegava a um vilarejo. Daí alguns Namekuseijins perguntavam o que ele queria. Porém Vegeta apenas fala, morram, e ele atirava contra um dos Namekuseijins. Então vários encaravam o Vegeta, com uma expressão de raiva em suas faces. Porém Vegeta apenas dava risadas. Então os Namekuseijins atiravam rajadas de ki no Vegeta, uma grande explosão acontecia. Então um dos Namekuseijins foi verificar, porém Vegeta voava junto a um escudo de pedra, e então ele lançava as pedras em várias direções, atingindo vários Namekuseijins, e então um deles lança um ataque contra o Vegeta, porém é inútil. Daí Vegeta falava que vocês não me darão as esferas, aconteça o que acontecer, não é? Então o Namekuseijin diz que não, daí Vegeta simplesmente os mata. Então ele encontra a esfera, e ele fala que pensei que eles tinham escondido, mas eles a deixaram em um lugar perfeito. Então Vegeta pegava a esfera e falava que iria esconder, e a única pessoa que sabe onde ela está sou eu. Então ele jogava a esfera no lago, e então Vegeta voava, porém ele sentia um ki bastante poderoso. Então Vegeta fala que ele deve estar com uma das esferas, então Vegeta partia com tudo. Então, enquanto isso, Zarbon falava que isso é estranho, Dodoria ainda não voltou, então Frieza fala que deixem ele, não podemos se preocupar com alguém que não consegue capturar meras crianças. Então Zarbon fala que falta apenas 2 esferas, não teremos trabalho nenhum, basta visitarmos as aldeias que ainda não vimos, tenho certeza que as esferas estão lá. Então Frieza fala que, então eu vou esperar vocês, dentro da nave, junto das 5 esferas, me façam esse favor, faltam só 2 esferas para que meu desejo se torne realidade. Então Zarbon e um soldado partiam para a procura, já que eles não tinham mais os rastreadores, ficou mais difícil eles encontrarem alguma aldeia. Então enquanto isso, eu estava voando, até que eu era surpreendido pelo Vegeta, então eu me virava e falava, Vegeta, faça um favor para você mesmo e saia da minha frente. Então Vegeta fala que essa é uma ótima oportunidade, mas antes eu sei que você tem uma das esferas. Então eu falava que você não sabe com quem está lidando, Vegeta. Com isso Vegeta falava que você é bastante parecido com Kakaroto, será um prazer te fazer sofrer nesse planeta sujo, eu não sou o mesmo de antes, e quem vai se apoderar das esferas sou eu. Então eu falo. Parece que você está muito confiante, então Vegeta sorria. Então eu falo que não vá se arrepender de querer lutar comigo, Vegeta, apesar de eu estar com pressa, eu não poderia negar uma luta, afinal eu também sou um Saiyajin. Então Vegeta avança rapidamente, porém eu também desapareço e o ataco como uma enorme energia. Vegeta via aquilo e ele gritava enquanto que ele tentava refletir meu ataque. Então Vegeta conseguiu, fazendo o meu ataque colidir contra o solo, acontecendo uma enorme explosão. Então Vegeta sorria enquanto dava um sorriso convencido. Então eu falava que não seja tão convencido, Vegeta, isso foi só um aquecimento. Então enquanto isso, Kuririn, junto a Bebê estavam indo em direção do grande patriarca. Kuririn via aquela grande explosão, e ele falava que Vegeta e aquele Saiyajin estão lutando, mas por quê? Eles não são amigos, eu não estou entendendo mais nada. Então Kuririn via uma oportunidade de ir, sem que ele fosse descoberto, então ele partia. Então enquanto isso eu falava que se continuar assim você vai morrer, então Vegeta falava, seu miserável, então Vegeta partia para um contragolpe, então eu falo que você não aprende mesmo, então com isso a luta acontecia e os golpes desferidos fazia o lugar inteiro tremer, então Vegeta se sentia cansado e eu aproveito isso para dar um soco, e em seguida aplicar um golpe, fazendo o Vegeta ir ao chão, enquanto que destruía tudo, Vegeta sentia o meu poder, e ele fala que isso não está acontecendo, então meu rastreador detectava um ki muito próximo, e ao olhar o Zarbon estava do meu lado. Então Zarbon falava que sabia que você não era de confiança, apesar de você ter derrotado Vegeta, quem estava nos fazendo ter muitos problemas, ainda assim você é um miserável. Então eu falava, soldado Zarbon, como vai o seu amigo cor-de-rosa? Então Zarbon fala, desgraçado, o que você fez? Então Zarbon atacava, porém eu desviava. Então enquanto isso, Kuririn e Dende chegam até a torre do grande patriarca, e então Neo saia e falava para eles entrarem, o grande patriarca está os esperando. Então Dende perguntava se o grande patriarca já estava sabendo de tudo, então Neo fala que sim, e entrem logo. Então Kuririn e Dende entram, e lá eles veem o grande patriarca, que fala que já sabe a situação em que nosso planeta de encontra, então ele pede para o Kuririn se encarregar de
de proteger a esfera de uma estrela. Então Kuririn diz que vai a proteger com sua vida. Então o grande patriarca diz que você é um garoto bom, deixe-me o ajudar. Então Kuririn se perguntava o que ele iria fazer. Então o grande patriarca desbloqueava o poder oculto de Kuririn, o deixando muito mais poderoso. Então Kuririn agradecia e ele falava que não se preocupe, não deixarei que eles se apossem dessa esfera. Então Kuririn partia para onde estava Gohan e Bulma. Então enquanto isso, eu ainda estava lutando, então eu dava risadas, enquanto Kizaru avançava com tudo. Então eu falo que sua aparência é muito desagradável. Daí com apenas um dedo, eu o matava sem muitos problemas. Enquanto isso, Vegeta falava, maldição, como eu pude ser derrotado dessa maneira? Então Vegeta ficava inconsciente, enquanto que eu me aproximava dele. Então eu falava que Vegeta provavelmente escondeu uma das esferas e Frieza não vai deixar que ele morra, sem descobrir onde ele a escondeu. Vou deixar você viver, afinal Frieza pode chamar as forças especiais Ginyu a qualquer momento. Então eu o levava para a nave de Frieza e eu falava para um dos soldados levar Vegeta para a câmara de recuperação. Então o soldado assim fazia, pois ele pensava que eu estava do lado de Frieza. Bom, então é isso pessoal, eu estou um pouco desanimado com o canal por conta de trabalho e tudo mais, porém de vez em quando eu vou postar algumas teorias, e a teoria de DXD vai ter que esperar. Então até breve.